Existe uma forma de união que transcende os aspectos físicos, emocionais ou intelectuais. É algo que parece tocar a essência da alma de maneira tão intensa que desafia qualquer explicação lógica. Carl Jung, um dos fundadores da psicologia analítica, acreditava que nossas relações mais significativas não são meros acasos. De acordo com ele, existem forças inconscientes que nos atraem para certas pessoas, e isso vai muito além da atração superficial. Jung denominou esse fenômeno como processo de individuação, um percurso pelo qual nos tornamos quem realmente somos. Curiosamente, essa jornada muitas vezes se revela através do amor. Mas como discernir se a pessoa ao seu lado, ou aquela que você tanto almeja, é realmente a pessoa certa? Como distinguir uma paixão efêmera de uma conexão predestinada pelo inconsciente? É neste ponto que adentramos o âmago da teoria junguiana e como ela pode revelar os sinais mais sutis do amor genuíno. Jung acreditava que todo encontro profundo possui um propósito oculto. Ele dizia: encontros significativos são como destinos que se cruzam em nosso caminho. E não foi por acaso que ele criou o termo sincronicidade para explicar eventos que aparentam ser coincidências, mas que carregam um significado maior. Quando duas pessoas se encontram em um momento específico de suas vidas, marcadas por dores, desejos ou transformações similares, Jung diria que o inconsciente coletivo está em ação. É como se o universo orquestrasse um cenário para que essas duas almas pudessem se enxergar verdadeiramente, não apenas com os olhos, mas com a alma. E nesses instantes, experimentamos uma estranha familiaridade, uma sensação de já conhecer aquela pessoa há muito tempo. Esse tipo de sentimento não pode ser forjado nem explicado de forma racional. Ele simplesmente acontece. E quando acontece, algo dentro de nós se transforma para sempre. Não é incomum que esse tipo de conexão surja em momentos de crise, solidão ou transição. Jung afirmava que a alma busca a cura por meio do outro. Assim, o amor verdadeiro pode ter seu início justamente quando tudo parece desmoronar. E é precisamente nesse caos que as forças inconscientes ganham voz, trazendo à tona aquilo que necessita ser visto, transformado e amado. Portanto, se você sente que esse encontro foi mais do que uma simples coincidência, que ele carrega um chamado silencioso em seu íntimo, talvez seja o momento de dar ouvidos. Pois para Jung, o amor não se inicia no momento em que nos apaixonamos, mas sim quando começamos a nos reconhecer no outro. E este é apenas o começo da verdadeira jornada. Para Jung, o amor verdadeiro não consiste no encontro de duas metades que se complementam, mas sim na união de duas individualidades que já estão em processo de se tornarem completas. O que isso significa na prática? Que ninguém pode te salvar de você mesmo, ninguém pode preencher o vazio da sua identidade e ninguém deve carregar o peso da sua felicidade. A pessoa ideal, segundo Jung, é aquela que te desafia a evoluir, que reflete aspectos de você mesmo que você ainda não reconhece, inclusive aqueles que você preferiria manter escondidos. Essa é a função daquilo que ele chamava de sombra, tudo aquilo que reprimimos ou negamos em nós mesmos. Quando nos apaixonamos intensamente, frequentemente projetamos no outro nossa própria sombra, nossos desejos inconscientes. E essa projeção pode ser tanto perigosa quanto transformadora. É neste ponto que muitas relações se tornam confusas. Acreditamos estar apaixonados por alguém, quando na verdade estamos fascinados por uma imagem, por uma fantasia construída a partir de nossas carências mais profundas. E isso inevitavelmente nos leva à frustração. Quando o outro deixa de corresponder à projeção idealizada, sentimos raiva, decepção e tristeza. No entanto, Jung enxergava nisso uma oportunidade valiosa. A possibilidade de nos observarmos com maior clareza surge nessas situações.
Portanto, a pessoa ideal não é aquela que evita causar sofrimento, mas sim aquela que, mesmo sem intenção, ativa em você áreas obscuras que precisam ser iluminadas. Nesse contexto, o amor verdadeiro se assemelha a uma forma de alquimia psicológica, um processo intenso de transformação interior, marcado por dor, purificação e renascimento. A raridade desse tipo de amor reside justamente na sua exigência. Não apenas sentimentos, mas também autoconsciência. É preciso encarar o interior com honestidade, coragem e vulnerabilidade. Jung afirmava que o amor floresce onde o medo termina. E o que mais tememos é sermos vistos como realmente somos, inseguros, imperfeitos e cheios de contradições. Essa é a razão pela qual muitos relacionamentos permanecem superficiais, pois mergulhar verdadeiramente no outro exige, antes de tudo, um mergulho em si mesmo, algo que amedronta profundamente. No entanto, quando duas pessoas se atrevem a atravessar juntas esse espelho, algo notável acontece. Elas param de procurar um herói ou um refúgio no outro e começam a caminhar lado a lado como companheiros de jornada, não para se completarem, mas para se transformarem mutuamente. Essa é a definição de amor para Jung. Não uma fuga da dor, mas um espaço seguro onde até mesmo a dor pode se transformar em sabedoria. Imagine então que você encontra alguém e sente que tudo se encaixa perfeitamente. Os gostos, as conversas, os planos para o futuro fluem como se o universo conspirasse para unir vocês dois. Contudo, com o tempo, essa pessoa começa a te incomodar, a te desafiar, a tocar em feridas que você nem sabia que existiam. Às vezes, é através de um olhar, outras vezes, de um silêncio. E você experimenta desconforto, angústia e o medo de perder o controle. Segundo Jung, isso é um excelente sinal, mesmo que pareça o contrário, pois o amor verdadeiro não é sinônimo de conforto constante. Ele causa dor porque expõe e cura porque antes sangra. Quando alguém ativa suas sombras, quando você se vê obrigado a confrontar seus medos, seus ciúmes, sua necessidade de controle ou seu anseio por aceitação, é porque essa pessoa está agindo como um espelho poderoso da sua alma. E poucos têm a coragem de encarar esse espelho sem desviar o olhar. O amor genuíno não é um conto de fadas, mas um intrincado processo psicológico. Jung acreditava que toda relação significativa nos coloca em contato com conteúdos inconscientes que precisamos integrar. E isso é o oposto da idealização. A pessoa que te ama de verdade não vai alimentar suas ilusões, mas sim, consciente ou inconscientemente, impulsionar o seu crescimento. E crescer dói, exige desconstrução. Muitas vezes, o relacionamento começa como um encontro mágico, repleto de cumplicidade e leveza. No entanto, à medida que o vínculo se aprofunda, ele revela camadas mais densas da psique. Traumas antigos vêm à tona, inseguranças há muito enterradas ressurgem, e o medo da rejeição, do abandono e da perda começa a se manifestar. E é nesse ponto que surge uma bifurcação. Muitos desistem, acreditando que não se tratava de amor verdadeiro. Mas para Jung, é justamente aí que o amor verdadeiro começa a florescer. Pois somente quando nos sentimos seguros o suficiente para sermos vulneráveis é que permitimos que o outro veja quem realmente somos. Não a versão polida, sedutora e agradável que apresentamos no início, mas o nosso eu ferido, inseguro e cheio de contradições. Se a pessoa permanece ao seu lado mesmo diante da sua verdade nua e crua, então existe uma chance real. O amor verdadeiro não é uma paixão eterna, mas uma presença constante. É saber que mesmo nas fases mais sombrias, alguém escolhe ficar, não por obrigação, mas por reconhecimento, porque vê em você não um ideal inatingível, mas um ser humano em constante transformação e a optar por integrar esse processo. Este é o amor que Jung compreendia como a senda para a individuação, uma odisseia que se inicia com outrem,
mas que culmina no âmago de si próprio, mais completo, mais consciente e, acima de tudo, mais autêntico. Um outro conceito basilar de Jung reside na dualidade da anima e do animus. No íntimo de cada homem reside uma imagem inconsciente do feminino, a anima, e no interior de cada mulher encontra-se uma representação inconsciente do masculino, o animus. Estas figuras internas são moldadas ao longo da existência, desde a infância, fundamentadas nas vivências que acumulamos com indivíduos do sexo oposto, primariamente os pais. Elas operam no plano inconsciente, exercendo, contudo, uma influência marcante na maneira como selecionamos nossos parceiros e nos relacionamos com eles. Quando nos deparamos com alguém que aciona essa imagem interna, experimentamos uma atração magnética, quase transcendente. Nutrimos a convicção de termos encontrado a alma gêmea, a parceria ideal. Mas, em verdade, estamos contemplando o reflexo da nossa própria psique, projetado naquela pessoa. Jung designava este fenômeno como projeção anímica, e ela pode representar tanto o prelúdio de um grande amor, quanto a gênese de uma profunda desilusão. Isto porque nenhum ser humano real consegue perpetuar indefinidamente a fantasia idealizada que engendramos em nossa mente. E quando essa quimera começa a desmoronar, quando a realidade do outro emerge com todas as suas imperfeições, é corriqueiro que o encanto se desfaça e a relação entre em colapso. Todavia, essa crise não precisa assinalar o término. Ela pode simbolizar o alvorecer de algo muito mais profundo. Se formos capazes de dissipar a projeção e enxergar o outro em sua essência, com suas sombras, temores, limitações e também sua genuína luz, o amor pode se concretizar. A imagem arquetípica cede espaço à presença humana, e esta é uma façanha que poucos detêm maturidade emocional para realizar. Pois, a miúde, preferimos habitar na ilusão aprazível do ideal a encarar a verdade desconfortável da humanidade alheia. É por esta razão que inúmeras relações se desfazem quando as máscaras caem. No entanto, Jung propunha um caminho mais audaz: valer-se da derrocada da projeção como uma oportunidade de integração. Ao constatar que aquilo que idealizei no outro é, em verdade, uma faceta minha que necessito reconhecer, avanço a passos largos rumo à individuação. O outro deixa de ser meramente um objeto de desejo e se transforma em um espelho do meu próprio inconsciente. E nesse espelho, se eu tiver a coragem de perscrutar, posso desvendar respostas sobre quem sou, o que preciso sanar e o que posso vir a ser. Portanto, o amor genuíno não é aquele que nutre a ilusão, mas sim o que sobrevive à verdade. E isso abrange aceitar que o outro não é um salvador, tampouco um complemento, mas sim um companheiro imperfeito em uma jornada imperfeita. E precisamente por isso, profundamente significativa. E é neste ponto que muitos incorrem em equívocos ao tentar discernir se a pessoa é a certa. Não se trata de buscar a perfeição, nem a compatibilidade irrestrita. Trata-se de observar se essa pessoa te concede a liberdade de ser quem você é e se você consegue propiciar o mesmo a ela. Se existe espaço para o diálogo, o desenvolvimento, a desconstrução. Se existe, mormente, a predisposição de ambos para encarar as sombras e persistir, mesmo assim. O amor verdadeiro, na visão de Jung, não é aquele que ratifica quem você já é, mas sim aquele que te transforma profundamente. Ele asseverava que só podemos amar verdadeiramente o outro quando renunciamos à pretensão de que ele se amolde às nossas expectativas inconscientes. Isso implica que a pessoa certa não será aquela que invariavelmente concorda com você, nem aquela que te exime de desconfortos, mas sim aquela que, mesmo te confrontando, te ampara emocionalmente e que possibilita que você se expresse. Faça o mesmo em relação a si próprio. Para Jung,
O afeto não se configura como uma simples união, mas sim como uma força propulsora, uma dinâmica intensa entre duas individualidades em constante metamorfose. Essa tensão é inerente à condição humana, pois cada pessoa representa um universo singular, marcado por sua trajetória, seus sofrimentos e a ativação de seus arquétipos. Quando duas dessas constelações se cruzam, emerge tanto a beleza quanto o conflito, e não há demérito algum nisso. O fator determinante para classificar uma relação como saudável reside na capacidade de ambos os envolvidos em sustentar essa tensão, sem recorrer a práticas de dominação, manipulação ou evasão. Jung enxergava nos relacionamentos íntimos uma vasta gama de possibilidades terapêuticas. Para ele, os laços afetivos representam verdadeiros laboratórios da alma, onde tanto nossas feridas mais antigas quanto nossos potenciais mais elevados podem vir à tona. Portanto, a pessoa ideal não é aquela que invariavelmente nos compreende, mas sim aquela que demonstra disposição para nos entender, mesmo diante da incompreensão. E, reciprocamente, é fundamental que você esteja disposto a agir da mesma forma. O verdadeiro encontro se concretiza quando há uma troca mútua de esforços na busca pela compreensão, permeada por paciência, escuta atenta e um anseio genuíno por crescimento em conjunto. Jung alertava que o amor inconsciente, alicerçado em projeções, idealizações e dependência, inevitavelmente culmina em frustração. Contudo, o amor consciente, que floresce a partir do autoconhecimento e do respeito mútuo, pode se transformar em uma poderosa força curativa. Essa cura transcende o âmbito emocional, abrangendo as dimensões espiritual e existencial, pois amar e ser amado por quem realmente somos, em nossa totalidade, constitui uma das experiências mais transformadoras que um ser humano pode vivenciar. Nesse sentido, discernir se uma pessoa é adequada para nós exige que observemos menos o que ela nos oferece e mais o que ela desperta em nós. Se ela nos inspira a sermos mais autênticos, livres e íntegros, mesmo que isso acarrete dor e desconforto, é possível que estejamos diante de um amor verdadeiro. Não um amor idealizado, mas sim um amor real, que, segundo Jung, é o único que verdadeiramente vale a pena. Surge então a pergunta que todos silenciosamente formulam: como saber se essa pessoa é de fato a ideal para mim? Não existe uma resposta definitiva, uma fórmula mágica ou uma lista exaustiva de sinais. Jung propõe uma análise mais profunda, quase espiritual, do encontro entre duas almas. Para ele, o amor verdadeiro não é um mero acontecimento que nos arrebata, mas sim um processo que nos convoca à consciência. E é esse chamado que devemos atender. Quando estamos na companhia de alguém que nos desperta, que acende em nós o desejo de nos conhecermos melhor, de confrontarmos nossos traumas, de curarmos nossas feridas e de nos tornarmos mais completos, isso não é uma mera coincidência. Jung denominaria esse fenômeno como sincronicidade, um alinhamento misterioso entre o nosso inconsciente e o inconsciente do outro, que cria o cenário propício para a evolução mútua. Se essa pessoa surge em sua vida e tudo nela parece impulsioná-lo em direção a uma versão mais autêntica de si mesmo, então esse é um forte indício de que ela desempenha um papel significativo em seu processo de individuação. No entanto, é importante ressaltar que isso não significa que ela será sempre agradável ou que o caminho será isento de obstáculos. Frequentemente, os relacionamentos mais transformadores são também os mais desafiadores, pois a alma não busca o conforto, mas sim a expansão. E ninguém nos proporciona essa expansão tanto quanto aquele que toca nas áreas mais sensíveis do nosso ser. É por essa razão que Jung afirmava que o encontro com o outro representa, simultaneamente, um encontro com o que há de mais belo e mais sombrio em nós.
E se esse encontro persistir mesmo após a queda das máscaras, mesmo depois, quando a paixão inicial cede espaço para uma familiaridade genuína e sem artifícios, é possível que você tenha descoberto algo singular. Para Jung, o amor autêntico é aquele que persiste diante da verdade, brotando do reconhecimento tanto das qualidades luminosas quanto das sombras presentes no outro. Não se trata de uma busca por perfeição, mas sim de uma valorização da presença. Ele não diminui a individualidade, ao contrário, a fortalece. Assim, se essa pessoa não busca transformá-lo, mas o incentiva a se desenvolver, se ela lhe mostra suas vulnerabilidades, ao mesmo tempo em que compartilha as dela, se ela opta por permanecer ao seu lado, mesmo quando a opção mais fácil seria partir, é provável que você esteja diante de um amor que transcende a compreensão do ego, um amor que se comunica na linguagem da alma. Nesse contexto, a melhor atitude a ser tomada não é questionar se essa pessoa é a ideal, mas sim se perguntar: estou preparado para este encontro? Pois o amor verdadeiro não se resume a encontrar alguém perfeito, mas sim a estar disposto a vivenciar, amadurecer e se transformar em conjunto com alguém imperfeito, assim como você. Ao longo de sua obra, Jung enfatizou que o maior desafio do ser humano é alcançar a autoconsciência, e isso se reflete diretamente em nossos relacionamentos amorosos. Isso porque é consideravelmente mais simples seguir padrões inconscientes, repetir vivências passadas e escolher parceiros que apenas confirmem nossos temores ou alimentem nossas ilusões. No entanto, o amor genuíno, na perspectiva de Jung, exige uma decisão de rompimento com esses padrões. É preciso abandonar o automatismo e enxergar o outro como um caminho para o autoconhecimento. Essa forma de amor não se sustenta em promessas românticas ou em compatibilidades superficiais. Ela se edifica na coragem de estar presente, na determinação de encarar os conflitos com maturidade e, acima de tudo, na aceitação profunda da complexidade inerente ao outro. E essa aceitação se torna possível quando você se compromete com seu próprio processo de individuação, a jornada que o conduz a se tornar quem você verdadeiramente é. Nessa perspectiva, a pessoa certa não é aquela que o completa, mas sim aquela que o desafia a se tornar uma pessoa inteira. É aquela que, de forma intuitiva, toca exatamente nos pontos que você mais necessita curar. É alguém que não apenas o ama pelas qualidades que você demonstra, mas que também se interessa em compreender o que você esconde. E vice-versa. O amor autêntico é feito de revelações, não de fantasias. É um território onde a intimidade se estende para além do contato físico, adentrando os domínios psíquicos, emocionais e até mesmo espirituais. Jung afirmava que os grandes encontros da vida não são meramente casuais, mas sim necessários, pois ocorrem para que a alma possa evoluir. Portanto, se você está ao lado de alguém que constantemente o leva a ponderar, a crescer e a se transformar, ainda que isso possa ser doloroso, essa pessoa está contribuindo, mesmo que inconscientemente, para que você cumpra seu destino psicológico. No entanto, é fundamental estar atento, pois esse processo só é autêntico se houver reciprocidade. Amar alguém que não demonstra disposição para se autoanalisar, que se recusa a evoluir e que se limita a projetar seus próprios problemas ou a manipular o outro, não se trata de sincronicidade, mas sim de um apego disfarçado de amor. A reciprocidade é o que transforma o encontro em uma dança harmoniosa, e não em uma batalha. Ambos os indivíduos precisam estar dispostos a se enxergarem verdadeiramente, a se escutarem, a se acolherem, a se respeitarem e, acima de tudo, a trilharem o caminho juntos, mesmo quando este se modifica. Isso porque, para Jung, o amor verdadeiro é uma jornada, e como toda jornada, apresenta desafios, quedas e reencontros. Não se trata de uma linha reta,
mas sim de uma espiral que se move em direção ao centro da alma. E se essa pessoa o auxilia a percorrer essa espiral, mesmo que por vezes tropeçando, ela faz parte do seu processo de individuação. E isso tem um valor muito maior do que qualquer ideal romântico. Em última análise, a pergunta, a resposta para a indagação, essa pessoa é a ideal para mim, não reside em fontes externas. A verdadeira resposta se encontra no âmago do seu ser, originando-se não de anseios, temores ou idealizações, mas sim da sua própria consciência. Carl Jung nos convida a abandonar a visão pueril de que o amor genuíno será descomplicado, previsível ou totalmente aprazível. Ao contrário, ele afirma que o amor verdadeiro possui um caráter transformador, precisamente por nos desestruturar. Ele nos remove de nossa zona de conforto e nos confronta com aspectos de nós mesmos que habitualmente evitamos encarar. Contudo, é nesse reflexo que o outro nos proporciona que descobrimos nossa verdadeira essência e nosso potencial de evolução. Portanto, se você se encontra ao lado de alguém que estimula sua alma, que te incita a crescer, que te acolhe mesmo quando você revela suas imperfeições, essa pessoa pode não ser perfeita, mas ela se encaixa profundamente no seu processo de desenvolvimento pessoal. O amor verdadeiro não é uma recompensa a ser conquistada, mas sim um caminho a ser percorrido. E nem sempre esse caminho se apresenta com certezas absolutas, mas quase sempre evoca uma sensação de que, de alguma forma, você está exatamente onde deveria estar. É como se a alma reconhecesse no outro uma peça que faltava em seu próprio quebra-cabeça interior, não com o intuito de completá-lo, mas sim de revelá-lo por completo. Jung nos ensina que não devemos buscar amores que nos proporcionem apenas tranquilidade, mas sim aqueles que nos despertam para a realidade. E esse despertar, muitas vezes, pode ser doloroso. Ele causa desordem, desestabiliza, questiona, mas, após esse processo, ele reconstrói, fortalece e aprofunda. O amor autêntico é aquele que nos impulsiona em direção ao nosso eu mais genuíno. Não é um amor que nos aprisiona, mas sim que nos liberta. Não é um amor que nos molda, mas sim que nos expande. E se você se depara com alguém que te proporciona tudo isso, esteja ciente de que encontrou algo raro e precioso. Não se trata de destino em um sentido místico, mas sim de uma sincronicidade que une duas almas que estão prontas, ou pelo menos dispostas, a trilhar juntas o caminho da verdade. E a verdade, por mais dolorosa que possa ser em alguns momentos, é o solo fértil onde o amor verdadeiro pode florescer e prosperar. Portanto, não se limite a perguntar se essa pessoa é a certa para você. Questione-se: eu sou a pessoa certa para vivenciar um amor verdadeiro? Afinal, esse tipo de relacionamento não é um presente que recebemos de forma passiva. É algo que construímos incessantemente dia após dia com maturidade, honestidade e coragem. E quando duas pessoas se unem nesse propósito, apoiando-se mutuamente, olhando-se com compaixão e incentivando-se a crescer, elas vivenciam algo que transcende o simples romance. Elas experimentam um milagre psicológico. E esse, para Jung, é o tipo de amor que realmente possui o poder de transformar o mundo, pois ele transforma primeiramente aqueles que amam. Obrigado por ficar até o final. Se considere inscrever no Entre Mundos e Mentes. Um abraço.